Vamos dar continuidade, então, a 1 Pedro. 1 Pedro, propósito: encorajar a honrar a Deus diante de crescente oposição com reações adequadas ao sofrimento. Meus irmãos, toda vez eu vou estar falando o propósito da carta. Por quê? Porque quando alguém falar com a gente, escuta, eu estou com um problema assim e tal, você já sabe onde você vai encontrar aquele assunto. Eu estou passando uma situação difícil, as circunstâncias estão à minha volta, são tremendas. Eu estou sendo oprimido, Está aqui o tema. É aqui que você vai achar. Tá? Encorajar a honrar a Deus diante de crescente oposição, com reações adequadas ao sofrimento. Muito bem. No domingo, nós começamos a ver essas reações adequadas ao sofrimento. Ela tem, da parte de Deus, incentivos espirituais. Incentivos espirituais de uma esperança imortal, incentivos espirituais de uma herança indestrutível, incentivos espirituais de uma proteção inviolável. Foi isso que nós vimos. Hoje nós vamos ver mais 2 itens. Incentivos espirituais de uma alegria inexprimível. Versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Muito bem. Incentivos espirituais de uma alegria inexprimível. Por que o assunto declarado aqui é alegria inexprimível? Por causa do exultais. Nisso exultais. O que é exultar? Exultar é alegrar-se com grande júbilo e intensidade. Ou seja, alegria inexprimível, grande júbilo. Nisto exultais. Exultais em quê? Qual a situação que está ocorrendo? Embora no presente, por breve tempo. Olha só. O que nós vimos? Nós vimos a respeito da herança que temos nos céus, na pátria celestial. Nós vimos a respeito da glorificação do corpo. Nós vimos a respeito do plano de salvação do Senhor. Volta no versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Agora volta no 6. Para a salvação a revelar-se no último tempo. Nisso, na salvação que será revelada nos últimos tempos, ou seja, no arrebatamento para a igreja, nisso exultais. Embora no presente, então, Isaías falou do futuro. Embora no presente, por breve tempo, então, podemos exultar hoje, no presente, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às circunstâncias difíceis, diante do paradoxo, eu diria que mais maravilhoso do cristianismo: alegria no meio da provação. Isso é um paradoxo. São coisas contrárias que devem acontecer ao mesmo tempo. Alegria na provação. Vimos isso no encerramento, quando falei de Tiago. Tá? Muito bem. Se necessário, sejais contristados por várias provações. Notem esse termo aqui, se necessário.
Quem que vai julgar se é necessário? Deus. Quem é que está permitindo e dando aprovação? Deus. Se necessário. Interessante que nesse aspecto Deus é individual. Se necessário você passar por uma prova para você crescer na fé, Deus vai dar a prova. Se você não está crescendo na fé, Ele vai dar a prova para você crescer. Se necessário, eu acho que todo ser humano, todos nós, os crentes, é necessário. Era necessário para Paulo, foi necessário para Pedro, foi necessário para João. Por que não seria necessário para mim e para você? Vamos lembrar que a fé, ela é dinâmica, ela tem que ser crescente. Ela não é passiva, ela não é parada. A fé parada não é fé. Então, o que vai ativar a fé verdadeira? Se necessário, sejais contristados por várias provações. Isso. Contristado é levado à tristeza. Isso. Ele está ligado à tristeza. Tá? Então, que sejais entristecidos. Ninguém gosta de passar por prova. Mas, o que diz lá em Tiago? Tiago 1:2. Esse é o contraste. Oi? Faz sentido. Faz parte do processo, o quebrantamento. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações. Note que esse versículo tem muito a ver com o versículo que nós estamos lendo. Alegria, contristado, nós temos que ser, é necessário ser contristado para ser conduzido a um crescimento na fé que produz fruto do Espírito. Alegria é fruto do Espírito. O passar por várias, nós vamos ver esse termo aqui, provações. Lembrando que a palavra provação no grego é a mesma que tentação. Então, por que algumas vezes tem prova, outras vezes tem tentação? Depende da nossa reação. Quando nós caímos diante das provas, ela deixa de ser prova, passou a ser tentação. Porque o diabo tirou proveito. Ele transformou a prova em queda. É tentação. Quando eu sou vitorioso, foi uma prova. Muito bem, volta lá no nosso versículo, Claudinho. Se necessário, sejais contristados por várias provações. É o Senhor, então, quem julga a necessidade e a prova para a fé, para crescermos na fé. Detalhe, uma fé que não pode ser provada não é confiável. Se a fé que nós temos não pode ser provada, é uma fé que não pode se confiar. A prova é exatamente para confirmar ela. Pois a falsa fé será revelada pelas provações da vida. Ou seja, a semente, a palavra de Deus, pode cair em solo rochoso e raso. E a semente, a hora que chega o sol, ela morre, ela perece. Vamos ver esse dado. Mateus 13, verso 3. Mateus 13, 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. 4.
E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. 6. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A falsa fé, a fé de caráter religioso apenas, vem à prova, seca. É uma fé que não pode ser testada, porque não é fé verdadeira, é falsa. E Deus, Ele permite a prova para confirmar a fé e termos crescimento. Versículo 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Aqui já está falando de um outro tipo. É uma fé que a pessoa creu em Jesus, mas não coloca as prioridades em Jesus. As prioridades estão entre os espinhos e a sufocaram. Nas coisas aí. É trabalho, é ambição, é planejamento, tudo fora sem Deus. 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Vamos lembrar que terra é o coração do homem aqui na parábola. E Jesus interpretou a parábola. Vamos lá, versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Agora Jesus vai explicar. 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. É aquelas pessoas que você fala, ouve, entra por ouvido, sai pelo outro. Esse aqui. É a beira do caminho. E a ave é o Satanás. 20. O que foi semeado em solo rochoso, é desse que eu estou me referindo agora, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Olha que legal, que bom, e já... Não, quando que é culto mesmo, vou lá no culto e tal, todo entusiasmado. Mas, versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Reações adequadas ao sofrimento. Está vendo? 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Eu diria que essa é a maior parte da cristandade. Infrutífera. Crê, mas não produz nada. 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Percebam que a produção ela é decrescente. 100, 60 e 30. É só nós olharmos a história do cristianismo. Começa a 100, cai para 60 e chega no 30. Zero nunca fica. Eu diria, pelo que eu tenho visto por aí, que nós já estamos no 30. Já estamos nessa fase. Você tem que 30 por 1, ainda é uma produção muito grande, né?
Voltando, Claudinho, por favor, lá no versículo 6. 1 Pedro 1,6. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Essa palavra várias tem o significado de versicolores, diversas cores. As provações são variadas de diversas cores. Deus ajusta as cores conforme for necessário, segundo as nossas forças. Qual que é a ideia? Vocês já viram aquelas tapeçarias coloridas, com desenhos, com diversas cores? Nós estamos olhando o fundo da tapeçaria. A gente não está entendendo o que está acontecendo. São os fios de cores que estão entrando no tapete e indo para o outro lado. Deus está vendo o outro lado. O outro lado fica bonito, fica de acordo com a vontade dele. Nós, muitas vezes, não entendemos as circunstâncias que passamos. Mas uma coisa nós temos que entender. Toda circunstância de prova que a gente passa é para aprendermos alguma coisa. Então, toda vez que você estiver passando uma situação difícil, presta atenção, alguma coisa tem que aprender daquilo. Deus está permitindo para você crescer na fé, para produzir uma tapeçaria que só vai ser reconhecida depois, no arrebatamento, quando for prestar conta. A fidelidade da pessoa ou não. Muito bem. Versículo 8. Isso. Por que eu pulei para o versículo 8 e não passei pelo 7? Porque o nosso tema é exultação, de uma alegria inexprimível, a quem não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais. O assunto é o mesmo, está vendo aqui? Com alegria indizível e cheia de glória, de uma alegria inexprimível e indizível. Nisto exultais, começa o versículo 6. Exultais com alegria indizível. A vida cristã, ela não consiste somente da contemplação do céu, da contemplação do futuro, da contemplação do arrebatamento, da contemplação de estar com o Senhor Jesus pessoalmente, mas também da contemplação presente, em meio às provações. Veja só, a quem não havendo visto, a mais, aqui. Amor não baseado no que nós podemos ver. Devemos mais que depressa oferecer o coração a Cristo. Olha para as provas e usa desse momento para aproximar-se de Cristo, para ter comunhão com Ele. E Cristo removerá o veneno da prova difícil e derramará bálsamo curativo. Só que como a mesma palavra para prova e tentação é a mesma, nós temos que entender que Satanás vem na paralela. Ele procura usar as provações para aflorar em nossas vidas o pior que há em nós. Esse é o ponto. Se você se deixar levar por Satanás, o que vai vir à tona é o pior que existe na nossa carne, no nosso ser. E essa é a situação aonde o fogo queimará em vez de purificar.
Vamos ver isso. João 19:33. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Ué, tem que ver isso com o que nós estamos vendo. É só nós pensarmos num personagem. Tomé. Tomé vê Jesus morto. Acabou a esperança do Tomé, acabou a fé do Tomé. Tomé, sem esperança, vê o seu Cristo morto. Capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam, os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. 20. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor ressurreto. 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, para cumprir a tarefa que faltava ainda para eles. Que a promessa da descida do Espírito Santo ainda não tinha ocorrido. Nós estamos em João. A descida do Espírito Santo só vai ser em Atos, capítulo 2. Então Deus dá uma capacitação a eles para poderem se conduzir até aquele momento. E a grande questão aqui é que Tomé não estava aqui no meio. Tomé perdeu de ver o Senhor. Perdeu de exultar como eles exultaram. Perdeu a unção do Espírito Santo naquele momento. Mas o Senhor não se esqueceu do Tomé. Ele voltou na semana seguinte. Só por causa do Tomé. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. 25. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Ele queria sinais. Cuidado, irmãos, com o negócio de sinal. Pedir sinal para Deus é falta de fé. É o que está acontecendo aqui. Agora, como restaurar a fé de um discípulo frustrado como Tomé? Versículo 26. Passados 8 dias, na outra semana, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. 27. E logo disse a Tomé, olha só, ele foi direto no Tomé. Ele estava lá por causa do Tomé. Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Olha só. Tudo que ele queria era incredulidade. Mas seja crente. 28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu
e Deus meu. Caiu a fé nele. 29. Disse-lhe Jesus: por que viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Esse é o ponto. Circunstâncias, provas onde o próprio Jesus passou, circunstâncias difíceis para os discípulos. Um deles estava sem esperança nenhuma, o Tomé, mas Jesus não esquece o Tomé não, vai lá resgatar ele. Puxa a orelha dele. Então, na Bíblia dele, Jesus fala bem-aventurado. Feliz. Eles não estão chamando de bem-aventurado. Ele não está chamando também de bem-aventurado. Até aquele momento que ele creu. Mas ele está falando que aqueles que creram sem ver são felizes, esses exultam, como os outros exultaram. Tá? Que é o nosso tema, alegria inexprimível. Os outros ficaram com uma alegria inexprimível. Ele, descrente. O Senhor resgata ele? Resgata. Mas ele exalta os outros. Bem-aventurados que não viram e creram. Hã? Não. Ele acabou de ser resgatado. Ele creu. Volta um versículo. 28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Ele creu. Mas depois que viu. Mas creu. Mas creu. Muito bem. Incentivos espirituais. Agora vamos para o versículo 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A fé, aqui, é resultante depois de passar pelas provas. Depois que passa pelas provas, ela alcança, obtém exultação, ela alcança amor crescente, ela confirma a salvação da vossa alma. Não que a pessoa não estivesse salva, mas ela está percebendo os frutos. Ela está crescendo na fé, está confirmando a fé. Muito bem, isso é um incentivo espiritual. Incentivos espirituais de uma fé inestimável. Vamos ver isso aí, versículo 7. 1:7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Essa fé que está descrita aqui é a fé verdadeira. É a fé que após intensas e várias provações, como está no nosso texto, que ao invés de destruírem a fé, acaba se tornando um alimento da fé. A provação é o alimento da fé. E não para destruir a fé. Isso torna a fé inestimável. O que é inestimável? Vamos ver aqui um exemplo. Daniel capítulo 3, versículo 12. Daniel 3, 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Muito bem. Versículo 15. Agora, pois, estai dispostos. Então, o que aconteceu? Nabucodonosor chama os três e fala para eles: agora, pois, estai dispostos
E quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, dos foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só, uma prova de fogo, na íntegra, literalmente. Versículo 17. Se, resposta dos três, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha a prova que eles estão passando. Será que todo cristão que se posiciona firme não vai acontecer dele morrer ser mártir? Ainda hoje, eu estava vendo um relatório de mártires atuais, cristão que morre por causa da fé. Relatório da missão Portas Abertas, só com casos confirmados documentados. Mais de 4.000 casos. Atualmente. Confirmados. Os que não têm documento passam longe dos 4.000. É mais. Mas que têm documentos comprovando. São mais. Eles estão morrendo. Esses poderiam morrer? Sim. Mas Deus desejou, sim, Deus desejou dar um sinal. Notem que eles não condicionaram o sinal. Eles exaltaram o Deus. Nabucodonosor, se ele quiser, ele livra. Se ele não quiser, estamos dispostos a cumprir a vontade dele. Versículo 22. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então não há dúvida que o fogo é intenso, né? Quem foi lá jogar, morreu. Versículo 22. 22 está aí. 25. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos, Nabucodonosor falando, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Olha só. 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Olha só, já está reconhecendo. Saí e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram no meio do fogo. Gente, não aconteceu nada com eles. Nem um fio de cabelo queimou. Nem cheiro de fumaça ficou. A única coisa que queimou, que eles foram jogados amarrados lá, a corda queimou. Estavam soltos. Versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou a seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. O valor da vossa fé
Voltando lá no versículo 7 do nosso texto. 1:7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, como foram confirmados os 3 ali, muito mais preciosa que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O valor da vossa fé é comprovado por provas. Provas como de fogo, diz o texto. As provações, mas os de fé somente religiosa. Do que eu estou falando aqui? Está lá o Sadraque, Mesaque e Abednego. E um povão com eles, um monte de judeu, escravo. Quando manda tocar os instrumentos e eles se ajoelharem, todos os hebreus presentes, que conheciam o Deus vivo, se ajoelharam. Só os 3 ficaram de pé. Imagina só, situações às vezes difíceis, que o crente ele vai se afastando, vai se escondendo, fica oculto, já reprovou, acovardou, desistiu da fé naquele momento, fugiu da prova. Então, quando a gente fala de provações, vamos imaginar que venha uma provação maior, que atinja a nossa comunidade. Será que nós vamos fazer que nem Pedro? Eu acho que eu já vi você entrando naquela igreja. Não, você está enganado. É alguém parecido comigo. Nunca fui lá, não. Imagina se o Moraes ganhasse a briga que está aí. Uma das coisas que eles estão colocando, que vai ser proibido falar e usar a Bíblia, mesmo em redes sociais, em nada. Já tem esse projeto já aprovado, se vocês não sabem. É só ele ganhar esse jogo de braço, a coisa vai vir para o nosso lado. Eu não sei se vocês viram um político na bancada que um dentre eles falou para ele: escuta, mas tem gente boa lá, com o pessoal que não é da esquerda. É? Então tem uma solução. Um bom fuzil, uma boa bala e uma boa cova. Isso falado para todo mundo ouvir. A prova de fogo, quando a fé é só religiosa, a pessoa se afasta, se mistura e some no meio da multidão. E esse tipo de fé nada custa, também nada vale. Esse tipo de fé não vale nada, gente. As provas são para aqueles que têm fé. O que não tem fé, ele foge. Mas só que aquele que fica, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Qual fé você tem vivido? Qual fé você deseja viver? Esse é o ponto. Que fé? É uma fé que nós estamos pondo prioridade, estamos levando a sério. Pelas terças-feiras aqui vazias, precisamos cobrar os irmãos. Eu falo, mando mensagem. Eu pensei que os irmãos também cobrem. Então, precisamos fazer com que todos
ponham a devida prioridade. Precisamos ser uma igreja forte, dedicada, compromissada, comprometida, com fé verdadeira. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos orar? Daniel, faz essa oração, hein? Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais aqui, Pai, por tudo que está na tua casa, Pai, por aprender a tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por ouvir nosso coração, nosso entendimento, Pai. Que a tua palavra não somente na nossa mente, Pai, mas que nós guardamos ela, nós possamos levar para os irmãos, Pai, que nós não sejamos essa semente que caiu no meio dos espinhos, Pai, mas que nós podemos alcançar a vida, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Obrigado por cada vida que está aqui, Senhor Deus. Eu esteja abençoando também nossos irmãos que não puderam estar aqui, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, amor expresso, comprovado na entrega do seu Filho, o Senhor Jesus, que tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, que tem nos ensinado, tem nos consolado e tem nos guardado até o dia de estarmos contigo. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos?